Olá, meu nome é João Batista Souza Júnior. Eu sou pesquisador da Divisão de Síntese do Laboratório Nacional de Nanotecnologia do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. E eu vou falar um pouco de como utilizar os métodos químicos para manipular o tamanho e forma de nanomateriais. Primeiramente, nós precisamos entender o que é a escala nano. Então, nano é um prefixo que é utilizado para representar uma quantidade que equivale a 1 vezes 10 a menos 9 metros, ou seja, é uma parte em 1 bilhão. E essa escala de nanômetros, então, se a gente situar aqui na nanociência, que é o estudo desses materiais em escala nanométrica, nós temos então que a cadeia lateral de um DNA possui mais ou menos entre 2 a 12 nanômetros, vírus entre 20 a 300 nanômetros, e uma hemácia já é bem maior, que já está na escala de microns. Ou seja, a nanociência vai estudar então materiais que estejam nessa faixa, mais ou menos entre 1 a 100 nanômetros. Mas por que isso é importante? Materiais nessa escala de nanômetro, eles possuem propriedades diferenciadas, que não são aquelas observadas nos átomos ou moléculas constituintes desse determinado material, e nem nos materiais macroscópicos que nós observamos no nosso dia a dia. Então, essas propriedades diferenciadas é o que justifica então o estudo dos nanomateriais. Além disso, os nanomateriais possuem uma elevada relação de área de superfície com o volume do material. Se a gente observar, por exemplo, um cubo de 1 centímetro, um cubo de 1 centímetro de aresta possui uma área superficial de 6 centímetros ao quadrado. Se a gente agora subdivide esse cubo para cubos menores de 1 milímetro, mantendo então a mesma quantidade de material em massa, a gente teria uma área de superfície de 60 centímetros ao quadrado, enquanto que a área de superfície para cubos de 1 nanômetro é muito maior do que aquela área observada então para o mesmo material na nossa escala macroscópica. Nanomateriais podem ser utilizados tanto na terapia quanto no diagnóstico de doenças. Por exemplo, partículas magnéticas podem ser utilizadas no tratamento de câncer, que é chamado de magnetohipertermia, que são a utilização de nanopartículas magnéticas para o aquecimento local das células cancerígenas. Também podemos utilizar partículas magnéticas como agente de contraste para ressonância magnética, Podemos utilizar partículas para detecção de bactérias, liberação controlada de fármacos, separação magnética, podemos utilizar na modificação do DNA, enfim, uma série de aplicações. E também podemos utilizar partículas com propriedades óticas, também tanto para terapia quanto para diagnóstico, aqui, por exemplo, no imageamento de células cancerígenas, no tratamento de câncer, através do aquecimento local das células cancerígenas, e essas são aplicações bastante importantes dos nanomateriais. Nós também podemos utilizar nanomateriais em dispositivos tecnológicos, por exemplo, nos transistores, que são componentes eletrônicos, podemos utilizar nanomateriais como sensores, que são fotodetectores, na produção de energia, que são as chamadas células solares ou células fotovoltaicas, e uma das aplicações bastante atuais, na verdade, dos nanomateriais, são em dispositivos ópticos, como nos diodos emissores de luz, que são os chamados LEDs. Então, a gente consegue produzir nanomateriais com propriedades ópticas, por exemplo, os que emitem luz no vermelho, no verde, no azul, e esses nanomateriais podem ser utilizados em diversos dispositivos, como celulares e na TVs. Inclusive, uma das tecnologias muito atuais que já se encontra no mercado são os Quantum Dots TVs, que são as TVs de pontos quânticos, de Quantum Dots, que já utiliza essa tecnologia de nanomateriais para a utilização então, de TVs com uma alta qualidade de cor. Então, vamos pensar agora em como produzir esses nanomateriais. Um dos métodos seria, então, partir dos materiais macroscópicos, que seria, então, na escala de metros, e iríamos, então, subdividindo esses materiais através de métodos físicos, como moagem e trituração, até chegar em materiais muito pequenos da ordem nano. Entretanto, geralmente esses métodos levam a partículas com uma elevada distribuição de tamanhos, então partículas com diferentes tamanhos e formas, e não necessariamente na faixa controlada de nanômetros, que é o que a gente está esperando. Então, pensando que os materiais são constituídos por átomos, nós podemos pensar então num outro método que seria começar de baixo para cima, ou seja, começar numa escala subnanométrica, que é chamada de ANSO, que é equivalente a 0,1 nanômetro, que é da ordem das dimensões de átomos e moléculas,
e então começaríamos a crescer essas partículas até chegar numa determinada dimensão controlada. Então, como a gente pensaria nesse método, que é de baixo para cima, que é chamado em inglês de bottom-up? Então, a gente precisaria pensar que a gente precisa criar uma barreira física, ou uma barreira, um controle na reação química, que seja capaz de impedir, então, o crescimento desses nanomateriais. Dentro, então, desses métodos, que são bottom-up, eu vou falar, então, de dois especificamente. O primeiro é chamado de microemulsão, que é um método que cria, então, uma barreira mais física, e um método que é baseado mais num controle químico, que é chamado de decomposição térmica do precursor metálico. Antes, então, de entender o método de microemulsão, nós precisamos entender o que é uma emulsão. Uma emulsão é uma mistura de dois líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam, onde um deles, que é chamado de fase dispersa, ele se encontra no interior do outro líquido, que é chamado de fase contínua. No nosso dia a dia, nós estamos bastante acostumados, então, com sistemas emulsionados, como a maionese, que é uma emulsão de óleo no leite, que é a base de água, a manteiga, que na verdade é uma emulsão de água nas gorduras do leite, e os diferentes cosméticos que nós utilizamos no nosso dia a dia, como shampoos e cremes. No método de microemulsão, nós precisamos então controlar como que a fase dispersa se encontra dentro da fase contínua. Para isso, nós precisamos controlar tanto a forma quanto a dimensão dessas gotículas dentro da fase dispersa, para que a gente possa utilizar de templates para a fabricação de nanomateriais. Isso é feito utilizando então de um outro componente. Além da água e de um componente óleo apolar, nós precisamos então de um terceiro componente, que são os surfactantes, para fazer com que isso fique estável. Os surfactantes, então, são tensoativos, são moléculas que possuem essa cadeia apolar carbônica, que geralmente é grande, e uma cabeça polar pequena e que contém cargas. Então, esse tipo de molécula, eles ajudam, então, dentro dessa nossa emulsão para que ela fique estável. Entretanto, essa emulsão ela só apenas se torna estável para que essas gotículas tenham uma determinada forma quando ela tem uma proporção muito exata entre esses três componentes. Para a gente entender isso, então, a gente precisa lançar mão, então, de um diagrama conhecido como diagrama de fase ternária, onde a gente pode estudar qual que é o comportamento dessa mistura desses três componentes, variando-se, então, a quantidade dos três componentes. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, aqui nessa direção, então, a gente tem um aumento da quantidade de água. Então, se a gente aumenta a quantidade de água, a gente vai formar uma emulsão que é de óleo em água, porque a gente vai ter mais quantidade da fase água nesse meio. Nessa emulsão, microemulsão de óleo em água, a gente vai ter essas gotículas de óleo, junto com essas surfactantes organizados na superfície dessas gotículas de óleo, de forma com que essa cabeça polar fique voltada então para a fase contínua, que é a fase água. Se a gente agora diminui a quantidade de óleo, a gente consegue fazer uma outra microemulsão que é chamada então de água em óleo, onde a gente então agora vai ter uma maior quantidade de óleo e pouca quantidade de água, de forma que o surfactante consegue então ficar com essa cabeça polar apontada para a direção das gotículas de água e estabilizando então para que essas gotículas tenham uma determinada forma. No caso da síntese de nanomateriais, nós estamos interessados então no que nós chamamos de nanorreatores, que são microemulsões de água em óleo, onde o formato dessas microemulsões seja um formato esférico, capaz então de fazer uma barreira molecular para que a síntese dos nanomateriais possa ocorrer dentro desses nanorreatores e controlar então a dimensão e a forma desses nanomateriais. Então, para utilizar o método de microemulsão para fabricar nanomateriais, primeiro a gente precisa estabelecer então uma microemulsão que contém uma fase água, uma fase óleo, que é um agente apolar, por exemplo, epitano e hexano, e um determinado surfactante. Uma vez determinada a proporção exata desses três componentes, onde a gente tem então os nossos nanoreatores bastante controlados nessa morfologia esférica, a gente consegue então reproduzir esse sistema utilizando um determinado íon de interesse, um precursor metálico do metal de interesse para fabricar um determinado material e sintetizar as nossas nanopartículas. Por exemplo,
Para fabricar então uma partícula de ouro, a gente precisa ter um composto de ouro que seja solúvel em água, nesse caso, como um exemplo, o ácido tetracloroáurico, e fabricar então uma microemulsão contendo esse sal de interesse. Cabe ressaltar aqui que, na verdade, essas micelas e essas emulsões ou microemulsões, elas são um processo dinâmico, elas estão constantemente sob agitação e elas trocam também materiais de dentro das micelas quando elas se chocam, num processo que é chamado de coalescência. Então, se a gente tem um íon de interesse, no caso o ouro 3+, a gente precisaria então colocar um agente redutor para reduzir esse ouro 3 a ouro 0 para formar então o ouro metálico, que é a nossa partícula. Para isso, então, um dos agentes redutores conhecidos é o boro-hidreto de sódio. Então, se a gente tem uma microemulsão de ouro e uma microemulsão de boro-hidreto de sódio, fazendo então uma mistura dessas duas emulsões, através desse processo de coalescência, aquelas reações químicas de redução do íon de ouro pode acontecer dentro da micela e formar então o nosso nanomaterial de interesse, que nesse caso é a partícula de ouro. Bom, após essa reação acontecer, o que a gente vai ter então vai ser uma microemulsão já contendo a nossa partícula de ouro e a gente precisa lavar esse sistema, retirar esse excesso de água, óleo e surfactante e ficar apenas com as partículas. Isso é feito então através de um processo de precipitação. Então a gente precipita as partículas, que elas são mais pesadas do que os nossos materiais, e fazemos uma lavagem dessas partículas até com água mesmo. Então depois de lavar essas partículas e tirar esses subprodutos de reação, a gente tem um sistema então que a gente tem várias nanopartículas de forma controlada. Para poder estudar esses materiais, a gente precisa, então, lançar mão de algumas técnicas de caracterização. Uma delas é chamada de microscopia eletrônica de transmissão, que são essas imagens que a gente consegue ver, que é uma imagem 2D, na verdade, né, dos nossos nanomateriais. Aqui a gente consegue ver, então, que as partículas de ouro são bastante esféricas, bastante controladas, feitas, então, por um método de microemulsão. Aqui no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, eu trabalho especificamente com o segundo método de síntese, que é um método chamado de decomposição térmica dos precursores metálicos. Então eu gostaria de mostrar para vocês como que é a estrutura do laboratório de síntese de nanomateriais do LN Nano. Aqui ao fundo a gente consegue ver uma capela de exaustão de gases, onde toda a síntese de nanomateriais e a manipulação de reagentes químicos são realizados. Aqui na esquerda a gente tem uma câmara seca, que é chamada de Gloving Box. A Gloving Box é uma caixa com atmosfera controlada, onde a gente tem a ausência de oxigênio e de umidade. Então, dentro dessa caixa, a gente consegue fazer manipulações de reagentes que não pode ter contato com oxigênio ou água, e dos nanomateriais também. A gente consegue estocar os materiais lá dentro, os reagentes químicos. Então, tudo que tem que ser feito em ambiente inerte, a gente realiza dentro da Gloving Box. Aqui na direita a gente tem uma centrífuga, então a centrífuga é o que a gente usa para precipitar esses materiais. A gente tem circuladores de água. E aqui dentro da capela, numa foto mostrando aqui o sistema de síntese, a gente consegue ver então aqui um controlador de temperatura. Esse controlador de temperatura está ligado a essa manta, então a gente consegue ter um termopar, que é um sensor de temperatura que vai dentro da solução. Então a gente consegue medir com precisão qual a temperatura do líquido que está lá dentro, e ele consegue então controlar qual que é a temperatura aqui externa dentro do nosso sistema de síntese. Esse sistema de síntese ele também está ligado em condensadores e uma linha de Schlenk, que é uma linha de argônio ou nitrogênio e vácuo. Então a gente tem um ambiente fechado em que a gente consegue manipular então todos os reagentes químicos de uma maneira bem precisa. Então, dentro desse sistema, a gente consegue passar gás, a gente tem o termopar para olhar a temperatura, a manta de aquecimento para aquecer, a gente consegue injetar precursores metálicos ou injetar reagentes químicos dentro dessa reação. Então, esse é um sistema fechado de síntese, onde a gente tem um controle muito específico de todos os reagentes químicos que estão lá dentro, e isso permite, então, um melhor controle da composição química dos materiais que são sintetizados e dos parâmetros de síntese de nanomateriais que serão discutidos para frente agora. No método de decomposição térmica dos precursores metálicos, nós iremos utilizar um conceito que é conhecido dos alunos de ensino médio, que é o termo recristalização. Então, na recristalização, o que a gente faz é obter uma solução supersaturada de um determinado sal num meio aquoso.
Então a gente vai colocando, né, com auxílio de temperatura, cada vez mais sais dentro daquele frasco de reação e vai solubilizando o sal. Depois, quando a gente abaixa a temperatura, a gente tem um sistema que ele é metaestável, ou seja, qualquer perturbação naquele sistema faz com que aquela solução que era homogênea comece a nuclear cristais, que são cristais sólidos, então se torna uma solução heterogênea. Então, nesse tipo de reação, o que a gente observa então é a formação desses cristais do nosso sal que estava previamente dissolvido na solução, e geralmente eles formam esses cristais grandes, né, na ordem de centímetros. O que a gente precisa então é controlar o crescimento desse sal de uma maneira então que a gente consiga obter partículas que são muito pequenas utilizando o mesmo conceito. Nesse conceito, então, o que a gente vai aplicar no método de decomposição térmica é obter então um precursor metálico, né, que vai fornecer então os nossos átomos para a formação dessas partículas, de uma maneira que a gente crie uma solução supersaturada, e nessa solução supersaturada, após uma determinada concentração, então ele vai começar a formar as partículas. A maneira então como a liberação desses átomos como o próprio método descreve, é um método térmico. Então a gente utiliza precursores metálicos que são estáveis até uma determinada temperatura, e após a decomposição térmica desse determinado molécula, então a liberação do metal de interesse. Algumas moléculas conhecidas, então, é o acetato, o acetilacetonato, que é bastante utilizado nesse método de síntese, que é essa molécula exposta aqui, onde a gente tem um metal que ele está coordenado por esses oxigênios, com essa molécula grande aqui, que é chamada de acetilacetonato, e o oleato, que eu também vou discutir um pouco mais para frente. Então, utilizando esses precursores metálicos, solubilizando ele em solventes orgânicos de alto ponto de ebulição, o ponto de ebulição é geralmente maior que 150 graus, podendo chegar até 400 graus Celsius, a gente consegue, então, elevar a temperatura desse sistema, fazendo com que esse precursor metálico, então, ele se decomponha. Dentro dessas moléculas, desses solventes orgânicos geralmente utilizados, nós temos aqui o octadeceno, que é uma molécula com 18 átomos de carbono, geralmente são moléculas bastante grandes. O dioctioéter, benzoéter, difeniléter são alguns solventes utilizados. E para controlar então o tamanho, para inibir então o crescimento dessas partículas, a gente também usa de surfactantes, ou o que a gente chama de ligantes de superfície, que vai impedir com que a partícula cresça. Entre esses surfactantes nós temos o ácido oleico, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, né? Nós temos a oleilamina, que é uma amina também de cadeia longa, onde esse R é uma cadeia de 18 carbonos, a trioxofosfina, e esses surfactantes, então, eles se ligam na nossa partícula e inibindo, então, o seu crescimento, podendo, então, controlar elas do tamanho nanométrico. Então, como exemplo, a gente pode pegar uma reação, por exemplo, de um acetilacetonato de um metal 2+, então a gente pode ter aqui um precursor metálico, um solvente e alguns surfactantes, um ou mais surfactantes dentro desse frasco de reação. Lembrando então que o nosso solvente é de alto ponto de ebulição, então a gente aquece esse solvente e a partir de uma determinada temperatura, esse precursor metálico ele se decompõe, liberando o nosso íon de interesse, esse íon 2+. Então, quando essa solução começa a acumular essa quantidade de íon 2+, fica mais fácil a gente então interpretar esse mecanismo de reação através desse diagrama. Então, nesse diagrama de tempo por concentração, a gente percebe que com o tempo a concentração desse metal vai aumentando quando começa a ter essa decomposição. A partir de um determinado limite, que é chamado de limite de supersaturação, limite crítico de supersaturação, essas partículas, esses átomos, na verdade, esses íons, não ficam mais estáveis em solução. Ou seja, eles não vão ficar mais estáveis como uma solução homogênea. E ele vai tender, então, a nuclear partículas, ou seja, a formação de núcleos de partículas inorgânicas dentro daquela fase inorgânica. Quando isso acontece, a gente percebe, então, que a nossa concentração do metal 2+, ele vai tender a cair. E aí, lembrando que, então, há também um restante de metal em solução, parte dele foi consumido na nucleação, parte ficou em solução. E a gente entra numa segunda etapa dessa síntese de nanomateriais, dessa produção, que é justamente a etapa de crescimento. Esses núcleos pequenos que foram formados, eles vão tender a crescer através da adsorção, né, da reação química com esses íons metálicos que estavam ainda em solução. Para sintetizar, então, partículas que são homogêneas,
o que a gente precisa é ter uma nucleação num curto período de tempo e que isso consuma a maioria dos nossos metais que estavam em solução. Então, se a gente forma nesse começo um monte de pequenos núcleos na solução, e todos esses núcleos são homogêneos, eles vão tender também a crescer de forma homogênea durante esse nosso processo de reação. Então, para um melhor controle desse tipo de síntese, chamada de decomposição térmica, o que a gente precisa, então, é ter uma nucleação num curto período de tempo e um crescimento homogêneo desses nanomateriais. Aqui, então, foi um exemplo bem simples, né, do metal 2+, mas cabe ressaltar também que nesse tipo de síntese, a gente consegue controlar o tipo de reação e determinados tipos de nanomateriais. Para isso, se a gente tem um metal 2+, a gente pode reduzir esse metal para formar uma partícula metálica. Esse metal 2+, ele pode reagir com oxigênio e formar, por exemplo, um óxido metálico. Ou a gente pode utilizar um determinado outro ânion que não seja o oxigênio, e formar, então, outros tipos de materiais, outras composições químicas, de uma forma muito controlada nesse sistema de síntese. Como um exemplo prático, nós podemos então citar a síntese de nanopartículas de magnetita, que é o Fe3O4. Então, na síntese de magnetita, a gente utiliza então o acetilacetonato de ferro 3. Como surfactante, então, nós podemos utilizar como exemplo o ácido oleico. E nós temos então essa solubilização desse acetilacetonato num determinado solvente. Nós temos o ácido oleico aqui disperso, né? Esses todos dispersos dentro desse solvente. Quando a gente aquece essa solução, a partir de aproximadamente 200 graus, há então a decomposição térmica desse acetilacetonato de ferro 3, liberando os átomos de ferro, que então se iniciam essa nucleação, que é a formação desses núcleos. Isso é controlado então pela presença desse tensoativo ácido oleico, através dessa cabeça polar dela, né, o ácido carboxílico. Ele se liga na superfície das partículas, inibindo esse crescimento e controlando o tamanho. Uma das formas de controle dessa etapa então de nucleação de crescimento é controlando então a taxa de aquecimento e a temperatura com que esses processos acontecem. Então, como na etapa de crescimento, a gente, por exemplo, pode subir a temperatura para 300 graus, o que vai estimular então o crescimento dessas partículas e formação então dessas partículas com elevado controle de tamanho e forma. Aqui nesse ponto também é importante dizer que as partículas elas também podem coalescer, ou seja, elas podem se chocar lá dentro daquela solução e acabar crescendo através da ligação entre duas partículas uma com a outra. Para que isso também não ocorra, é importante a presença desse tensoativo, porque a gente proporciona o que é chamado de estabilidade coloidal, que essas partículas fiquem estáveis na solução através da repulsão estérica entre esses surfactantes que estão presentes na superfície. Dependendo do método de síntese, nesse caso é um método de síntese, como um exemplo, está sendo realizado em um solvente orgânico, mas a gente tem então partículas que são sintetizadas em meio aquoso, por exemplo, também pode-se obter partículas com estabilidade coloidal através da repulsão eletrostática. Com isso a gente precisa então lançar a mão do controle de carga na superfície dessas partículas. Então, para a gente então ter partículas bem uniformes, a gente precisa controlar essas etapas de nucleação e crescimento, como um exemplo, utilizando temperatura, mas realmente a presença desses surfactantes são muito importantes também para a realização dessas duas etapas. Aqui eu apresento então um exemplo de como a gente obtém então esse controle morfológico químico com alguns resultados experimentais. Primeiramente eu gostaria então de apresentar alguns resultados para o seleneto de cádmio, que é um calcogeneto metálico, conhecido então como quantum dot, que são os nossos pontos quânticos, que apresenta essas propriedades ópticas de fotoluminescência, onde a gente controla qual que é a coloração com que ele emite luz, variando então a dimensão desses nanomateriais. Então, para a síntese do seleneto de cádmio, aqui tem um exemplo de um determinado síntese onde a gente utiliza o óxido de trioquetilfosfina, que é essa molécula aqui, a trioquetilfosfina, o ácido octadecilfosfônico, que é chamado de ODPA, o óxido de cádmio como precursor de cádmio e o trioquetilfosfina se ligado ao selênio, que é o nosso precursor de selênio. Então, apenas alterando então a temperatura de síntese, em 380 graus a gente tem partículas menores, onde aquela nucleação em altas temperaturas é mais efetiva, então as partículas tendem a ficar menores.
Diminuindo essa temperatura para 350, a gente já percebe aqui que essas partículas ficam maiores, apenas alterando a temperatura. Se a gente altera, então, um dos surfactantes, aqui nesse caso a trioxetilfosfina, pela tributilfosfina, que é uma molécula menor, essas partículas já começam a ficar anisotrópicas, elas já começaram a ficar mais alongadas. Então, alterando agora a temperatura de síntese, mesmo utilizando o butil, a gente percebe que também altera, tá vendo, o formato dessas partículas. Então, elas ficam um pouco mais, de diâmetro um pouco maior. E se a gente agora altera um outro surfactante, em vez de utilizar, então, o octadecilfosfônico, se a gente utiliza uma camada menor aqui para o ácido fosfônico, a gente tem uma partícula ainda maior e mais alongada. Então, a gente consegue agora controlar qual que é o tamanho desse bastão, trocando apenas o nosso ligante de superfície ou outros parâmetros de síntese, como temperatura. Nós também podemos controlar a composição química do nosso sistema. Então, alterando o nosso precursor, utilizando então o trioxetilfosfina enxofre, nós podemos sintetizar ou fabricar o sulfeto de cádmio. E alterando também o nosso ligante de superfície entre o octadecilfosfônico para o hexafosfônico, que é uma cadeia menor, a gente consegue fabricar então partículas com diferentes dimensões, apenas variando esses precursores. Da mesma forma, se nós alterarmos um dos precursores para o trimetilcilil de enxofre, nós então podemos fabricar partículas que possuem essa morfologia piramidal. Utilizando assim um outro precursor de cádmio, alterando então o precursor de cádmio entre o óxido de cádmio para o acetato de cádmio, a gente também consegue fabricar partículas que possuem essa morfologia bidimensional, que são essas nanoplacas, tudo alterando então a composição química do nosso sistema reacional. Esse mesmo tipo de controle também pode ser obtido para partículas de óxidos metálicos, nesse caso aqui são partículas de magnetita, onde, em vez da gente utilizar o nosso ácido oleico, que é um ácido carboxílico, a gente utiliza uma outra molécula que, na verdade, é um oleato. O oleato, então, é o nosso ácido carboxílico desprotonado, onde fica essa carboxílico menos. Então, aqui, essa molécula consegue se ligar com alguns íons de interesse, nesse caso aqui, o sódio, formando o oleato de sódio, e variando agora a concentração de oleato de sódio e oleato de ferro, que é utilizando então agora um oleato que também tenha ferro na sua composição, alterando então a quantidade desses precursores, a gente consegue controlar diversas morfologias da formação dessa partícula de magnetita, desde partículas que são um pouco mais esféricas, de partículas também piramidais. Aqui se percebe um elevado controle da morfologia dessas partículas, partículas que são bidimensionais na forma de placas, a morfologia também aqui das partículas, a quantidade dessas faces que se expõem são diferentes, né, dependendo da condição de síntese. A gente consegue fazer partículas cúbicas, partículas que têm essas faces pontiagudas, tudo isso apenas variando, então, a concentração de um determinado precursor, ou, nesse caso, de dois precursores de síntese. Concluindo, então, como que a gente consegue utilizar métodos químicos para manipular o tamanho e forma de nanomateriais? A gente respondeu, então, que essas rotas químicas elas podem, então, levar a nanomateriais com elevado controle de forma e tamanho, e determinados métodos de síntese têm as suas peculiaridades. Então, no método de microemulsão, a gente utiliza então o formato desses nanoreatores para manipular o tamanho e forma, e no método de decomposição térmica, a gente faz isso então ajustando o que a gente chama de parâmetros de síntese. Ou seja, a gente consegue controlar de maneira precisa tamanho, forma e composição química, utilizando diferentes tipos de precursor metálico. Também é muito importante controlar a relação de quantidade entre precursor metálico e surfactante e precursor metálico e solvente. A gente também consegue alterar o tipo de surfactante, que são aqueles grupos funcionais daquela cadeia hidrocarbônica grande, a dimensão da cadeia carbônica e a quantidade, logicamente, desse precursor, desse reagente. A gente também pode mudar o tipo de solvente. O solvente que a gente usa na síntese ele pode ser coordenante, ou seja, ele tem uma certa interação com a superfície do nosso material, ou não coordenante. E a gente consegue controlar aquelas etapas de nucleação e crescimento, utilizando então diferentes temperaturas de síntese, ou a taxa de temperatura com que essa síntese, com que a gente aquece a síntese. Então, todos esses parâmetros permitem controlar, como demonstrado, a morfologia e o tamanho dos nanomateriais
com elevado controle, né, reacional. Eu gostaria de agradecer a todos por assistirem esse vídeo, ao CNPEM, ao LN Nano e às agências de fomento. Muito obrigado.